Bem-vindo a mais uma Conversa Central, esta semana com António Leitão Amaro, ex-deputado do PSD, o espaço de análise, de comentário do que se passa na semana. Obrigado por mais uma presença. Vamos começar hoje pela região. Viseu e Sátão celebraram um acordo com a Infraestruturas de Portugal para a requalificação da Estrada Nacional 229. Os autarcas dizem que o acordo é injusto, mas que tinha de ser feito para desbloquear a obra. É preciso serem os municípios a fazerem o sacrifício para uma estrada nacional? Primeiro, olá a todos, muito obrigado por mais este dia. Infelizmente teve que ser preciso, mas não devia. E provavelmente, se tratasse de uma obra em Lisboa, não havia necessidade. Os presidentes da Câmara de Viseu, Almeida Henriques e do Sátão, explicaram muito bem que, apesar de o governo anterior, PSD, ter acordado esta reabilitação com as autarquias, depois de vários anos sem que o governo socialista e a Infraestruturas de Portugal cumprissem, o Estado Central entrou um bocadinho num jogo de chantagem. Ou vocês localmente também pagam uma parte, ou então não há nada. Ora, eu percebo perfeitamente os dois presidentes de Câmara que disseram, bem, eu tenho que pôr o interesse das populações em primeiro lugar, tenho orçamentos limitados, mas de facto esta estrada é das estradas mais movimentadas da região, com grande importância, não apenas para os concelhos de Viseu e do Sátão, mas eu diria todo o interior norte do distrito de Viseu é servido, e aliás um bocadinho também do distrito da Guarda, são Sim. servidos por esta estrada, e portanto eu percebo que tenham feito a contribuição. Percebo da perspectiva deles. Agora, há 2 ou 3 anos nós vimos o governo socialista a ir ao pacote de fundos europeus que está em execução, tirar 200 milhões do fundo, basicamente, da sustentabilidade, que era para servir todo o país, para pagar 2 estações de metro em bairros ricos de Lisboa, em particular uma estação de metro na Estrela e outra em Santos. Dinheiro, repara, que veio para uma obra de base local, um sistema de transportes de base local, para servir 2 estações completamente de locais dentro do Concelho de Lisboa, e foi-se buscar dinheiro que não estava previsto, de um compromisso que não existia da parte do Estado Central. Ora, o que aconteceu é um tratamento completamente desigual e começa-se a repetir cada vez mais. E é mais uma manifestação de que em Lisboa continua a haver demasiadas pessoas que acham que a capital é que interessa e o resto é paisagem, que os discursos sobre o interior são só meras palavras, porque depois na prática o que vemos é isto. Mas abre aqui um precedente, não é? Acaba por abrir um precedente, porque depois o poder de negociação mais para a frente pode falhar. Eu diria que o conhecimento que tenho do país, sei que isto não é a primeira vez que se faz projetos serem feitos em coautoria. E há, aliás, várias obras que estão a acontecer em várias infraestruturas públicas que estão a acontecer neste. Eu lembro, por exemplo, no caso de Tondela, que é o concelho onde eu resido parte do ano, e de onde sou originário, há obras feitas, designadamente na escola, um bocadinho neste mesmo modelo, coisas que devem ser feitas pelo Estado Central, que a Câmara acaba por chegar à frente para viabilizar a obra. O problema é evidente, é um problema de princípio, por isso nessa medida a ideia do precedente é as instituições públicas, as direções gerais ou institutos públicos começam a fazer chantagem, como fizeram neste caso os autarcas, tentando transferir responsabilidades e custos financeiros para os orçamentos locais, sem cumprir a sua parte. Mas o pior deste precedente todo é que este precedente é aplicado fora de Lisboa. Enquanto que, quando se tratam de obras em Lisboa, na cidade e na região mais próxima, não há esta conversa desta maneira. E, portanto, sim, é um comportamento muito perigoso. Eu percebo que estes autarcas tenham feito isto agora, mas é uma coisa que os autarcas não devem agir coletivamente para impedir que este tipo de atuações do Estado Central se repita. Por isso é que há orçamentos divididos e há responsabilidades divididas. Aquilo que é responsabilidade, como disse, é uma estrada nacional. E tinha havido um acordo
feito com o governo anterior, até... O governo de Passos Coelho, sim. Exatamente, Pedro Passos Coelho, em que se comprometia a executar o Estado Central com suas receitas. E agora, basicamente, o que se fez foi desrespeitar a repartição de recursos que estão previstos nas leis, em que há a parte que vai para os municípios, há uma parte muito maior que vai para o Estado, e desrespeitar as competências. E, portanto, isto é tudo errado nessa perspectiva do comportamento do Estado Central. Eu percebo perfeitamente. Mais uma vez tem que ser a Câmara de Viseu, tem que ser a Câmara de Sátão a procurar salvar o dia para as pessoas da região, que mais uma vez são prejudicadas por governos socialistas. Quer dizer, nós vimos em outras infraestruturas, como foi o caso das obras na urgência e no centro de radioterapia do Hospital Viseu Tondela, foi a autoestrada Viseu-Coimbra, era isso que eu ia perguntar. Este desrespeito e as vias rodoviárias estão as duas ligadas, porque continuamos a não ter ainda IP3, não é? Ou IP3 alargado, claro. Ou IP3 com autoestrada, ou IP3 com outra solução. Não temos, é uma mentira. Os autarcas até procuraram ter muito boa vontade de procurar ajudar a contribuir para soluções. Eu, na altura, avisei, aliás, até fiz, ainda como deputado, uma recomendação ao Governo que foi discutida e votada na Assembleia da República, exatamente para que o Governo não se esquecesse do concurso que estava a decorrer. Eu, quando saí do Governo, era secretário de Estado das Autarquias Locais, em outubro de 2015, estava a decorrer o concurso da primeira fase de uma obra pública que era o estudo prévio, e que estava em curso. E veio o Governo do Partido Socialista, interrompeu o processo concursal para as obras da autoestrada entre Viseu e Coimbra. Foi mais uma vez, isto já tinha acontecido com o Governo Socialista de José Sócrates, em que António Costa também pertencia. Portanto, eu acho que as pessoas da nossa região sabem que é cada vez mais verdade que o interior, com PS no Governo Nacional e António Costa em particular, o interior só serve para encher palavras em discursos, mas quando toca a ações é completamente esquecido. Neste caso, para além de esquecido, foi chantageado e um bocadinho espoliado das suas receitas locais, obrigando os municípios a contribuir por uma coisa que devia ter sido o Estado Central e que por lei era o Estado Central a pagar. Há falta de força política neste interior que fala? Há uma parte, obviamente, de relevo eleitoral, de dimensão eleitoral, num certo sentido. Claro que se as regiões têm menos eleitores, têm menos representantes no governo ou no Parlamento e por isso poderá atender a menos força política. O problema é que não é só falta de força, é falta de vontade. O Partido Socialista é, como o PSD, um partido nacional e tinha a obrigação de olhar para o país como um todo. Mas se olhar desde 2016, os sinais nas várias áreas, podemos ir para a água e aos preços da água, em que se acabou com uma solução de perequação, isto é, com a igualização dos preços da água que tinha sido criada pelo governo também do PSD, liderado por Moreira da Silva nessa área. Se for para a dimensão da proteção civil e do combate aos incêndios e a incompetência que graçou em prejuízo, sobretudo, do interior. Algumas dessas decisões de reprogramação de fundos comunitários que prejudicaram o interior do país. Estas decisões todas sobre cancelar os projetos das estradas em infraestruturas estruturantes, mas também na rodovia, são mais exemplos que, com o PS, sobretudo com António Costa, só Lisboa é que interessa e o resto é paisagem. Portanto, não é um problema só termos falta de força política, é falta de vontade quando o governo é do PS. Estes são problemas que também atravessaram governos do PSD, a autoestrada, o IP3, as outras ligações, a ferrovia, a água, isso tem sido cíclico em todos os governos. Não, claro. Veja o seguinte, a água é exatamente isso que lhe estou a dizer, é um ótimo exemplo em que o que estava em causa era saber, a decisão era uma decisão política e saber se o preço se fazia como na eletricidade, em que havia um preço igual, se não por todo o país, por grandes regiões, que incluíssem o litoral e o interior, ou se mantinham estes preços de pequenos espaços regionais em que, obviamente, o interior tem custos maiores e, por isso,
diluía os custos maiores por habitante com o litoral. Ora, um governo a que eu pertenci, do PSD, fez exatamente essa mudança, através basicamente da fusão dos sistemas de abastecimento de águas. E o governo socialista interrompeu essa alteração. Outro exemplo da rodovia, apesar de nós termos o último governo do PSD ter sido um governo que teve que primeiro tirar o país de emergência. Logo que que tirou o país, se mandou a Troika embora, se iniciou o processo para a construção da autoestrada Viseu-Coimbra e foi identificada a solução técnica, era a chamada Via dos Duques, que partia de Mangual, depois com uma ligação à cidade de Viseu, por uma radial e em parte se sobrepunha ao IP3 e outra parte não. E, portanto, foi lançado o concurso, as coisas estavam a correr, portanto, estava a haver ações. É isso mesmo que lhe estou a dizer. Claro que há problemas que duram há algumas décadas. Noto que desde 2005, portanto, nos últimos 15 anos, tivemos 4 governos do PSD e tivemos 11, já vamos em 11 do Partido Socialista, e foram exatamente, sobretudo nestes anos, que o nosso distrito e a nossa região, ao menos, se desenvolveu e mais ficou para trás. Vão valendo alguns autarcas valentes, é o caso nesta situação dos presidentes de Câmara, Almeida Henriques, de Viseu, e do presidente da Câmara, Paulo Santos, do Sátão, que substituíram o esquecimento que o Governo Central Socialista, mais uma vez, quis deitar o nosso distrito. Aproveitando a deixa de António Costa, de falar de António Costa, temos assistido a um discurso do Primeiro-Ministro sobre o Orçamento de Estado, quase de ameaça, diríamos assim. À esquerda e à direita, o que é que cabe aqui a cada partido agora quando vai retomar o Parlamento, não é? E vai haver a discussão. O que cabe a cada um dos partidos é, provavelmente ao PCP e o Bloco, com mais choradinho ou menos, fazerem o seu papel de parte da maioria. Desta vez não tem um acordo político escrito, mas suporta o governo em todas as suas decisões mais críticas. Mas tem havido aqui muita crítica de parte a parte, não é? Eu já quero dizer, já vou comentar esse aspecto particular do comportamento de António Costa. Só dizer que relativamente aos partidos da oposição, que é o PSD e depois os outros partidos à direita, como o CDS, designadamente, mas também o Chega e a Iniciativa Liberal, é fazer uma oposição, incluirá com certeza na especialidade apresentar alternativas, mas é de afastamento e distanciamento deste rumo, porque o rumo continua. Mas o Rui Rio já disse que o orçamento e o António Costa não são uma peste, aqui parece que há um certo entendimento. Bem, o que disse Rui Rio é que tem que haver, de princípio, uma disponibilidade para ouvir. Sendo que, presumo, eu creio que ter ouvido bem a expressão dele, foi que tudo aponta para que o PSD só possa opor-se e rejeitar o orçamento, porque o governo socialista não vai fazer muito diferente do que fez até agora, e esse caminho é um caminho inconciliável. E eu, enquanto aquilo que Rui Rio quiser dizer é que eu não vou fechar os olhos e os ouvidos às outras forças políticas à partida, isso é uma postura que me parece compreensível e aceitável, ouvir e depois decidir. Coisa diferente é se há possibilidades com este Partido Socialista de haver um entendimento. E Rui Rio disse-me, obviamente deixando aquela pequeníssima porta que tem qualquer pessoa séria, teria que deixar sempre, mas é dizer que não vê nenhumas condições de este rumo ser apoiável, que repare. E porquê é que não é apoiável? Porque é que a posição do PSD quase absolutamente será uma possibilidade e deve ser uma posição da oposição. Porque António Costa governa com exatamente estes dias tem sido notório. Cria estas folhetins e essas histórias políticas, enchem momentos e minutos de jornais e de televisões e de páginas online a dizer vai haver uma tensão, vai haver uma crise, fazendo com que por isso e por causa disso as pessoas não discutam o essencial, quais é que são as opções que estão presentes no orçamento. Ora, António Costa está claramente com esta conversa da chantagem, da crítica e do aumento da tensão política para disfarçar um mau orçamento e para disfarçar uma má governação. Veja-se, nós
assistimos com o governo socialista, quando já não tínhamos troika, quando já não estávamos na mesma emergência financeira, ao aumento da carga fiscal para o máximo de sempre. Isto é, os portugueses entregaram ao Estado, empresas e famílias, e têm vindo a entregar valores recorde da parte do seu rendimento que têm que perder para impostos. Por outro lado, apesar de contribuírem cada vez mais com uma parte maior do seu rendimento, estão a ver o Estado Central a oferecer serviços públicos que estão cada vez pior. Eu acho que o exemplo da saúde é demonstrativo. A forma como já estavam a falhar pré-pandemia e como os serviços tiveram que congelar, deixar de atender, deixar de fazer consultas, parar com cirurgias para conseguir responder ao tema e às ameaças do Covid-19, mesmo podia ser compreensível que isso acontecesse num par de semanas para um ajustamento rápido, mas isso continuou, porque o serviço de saúde simplesmente não estava preparado. Se formos daí para outras áreas, podemos ir para as áreas das infraestruturas de transporte que falámos há pouco, em que até obras de segurança essenciais foram suspendidas. O investimento público também foi cortado. Ou seja, este caminho socialista de ir tirar cada vez mais impostos à sociedade, mas para depois gerir tão mal os recursos, que consegue investir menos nos serviços públicos que servem às pessoas e pôr os serviços públicos a funcionar pior no que prestam às pessoas, é uma forma de incompetência, é de quem não sabe gerir, não sabe planear e não sabe fazer boas escolhas de orçamentação. E é por causa de tudo isto, e sabendo, e o António Costa sabe muito bem tudo isto, e para isto ficar esquecido, não ficar notado, é que António Costa cria estes filmes. Se criarmos uma telenovela que distraia no curto prazo, o tempo mediático fica consumido para não se discutir aquilo que é essencial. As decisões sobre tributação, as decisões sobre o investimento público, as decisões sobre a boa gestão dos recursos e das prioridades que temos para o país e para o funcionamento e para a reforma do Estado, que devia ser feita e por não ser feita, é que leva a que nós tenhamos orçamentos que não são o que o país precisava. É o estilo António Costa. É preciso uma nova comissão parlamentar de inquérito por causa do novo banco? Qualquer dia não há bancos para tentar... não há banco que não tenha direito a uma comissão, digamos assim, antes. Nós hoje temos muito mais informação do que tínhamos há 4 anos. Uma das coisas em que trabalhei mais ativamente quando estava no Parlamento foi exatamente aprovar uma lei, propô-la, escrevê-la e depois negociá-la com deputados de outros partidos, que trouxe mais transparência ao setor bancário. E basicamente essa lei, é aprovada no início de 2019, o que veio impor foi que cada vez que o Estado receba dinheiros públicos, haja uma obrigação de ser realizada. Cada vez que um banco, por causa da necessidade, exatamente, cada vez que um banco, por necessidade de recapitalização, receba fundos públicos ou alguma ajuda indireta, tem que, passar por uma auditoria a todas as causas que levaram a essa necessidade de recapitalização. A auditoria é essa que é partilhada com o Parlamento, designadamente, e é publicada uma série de informação. Muita da informação sobre os grandes créditos é partilhada e o que levou às perdas é partilhada com todo o país, e alguma mais detalhada é partilhada com o Parlamento e com as comissões parlamentares. Portanto, nós hoje temos muito mais informação. E já foi realizada sobre o banco, hoje chamado Novo Banco, uma comissão de inquérito relativamente ao BES. Qual é que é a situação que nós temos hoje e que o preferível era pudesse ser esclarecido num funcionamento normal na Comissão Parlamentar de Finanças. O que é que falta saber? São duas coisas. Duas coisas, aliás, que eu disse várias vezes no Parlamento, em órgãos de comunicação social, que estavam a ser escondidas, que não estavam a ser tornadas claras e que geravam suspeitas que era importante resolver. Sempre, outra vez no mesmo estilo, António Costa, então acompanhado de Mário Centeno, desviavam para o lado, criavam pequenas histórias, até voltavam a falar dos tempos pré-resolução para não se notar. E essas duas situações são estas. Primeiro, o contrato pelo qual o novo banco foi vendido
ao seu comprador. Quais é que foram as condições que foram estabelecidas, quais é que foram as garantias de injeções adicionais que o Estado deu, em que condições, e eu falei nisso muitas vezes, de que forma é que o contrato não estava desenhado para incentivar o novo banco a uma gestão dos seus ativos e dos seus créditos de tal forma que aumentasse desnecessariamente a injeção pública. E hoje essa dúvida subsiste. Se a forma como aquele contrato foi feito, contrato que sempre foi escondido, apesar de muitos pedidos que nós fizemos, eu próprio fiz vários por escrito e orais no Parlamento, para que esse contrato fosse conhecido, pelo menos do Parlamento. Que forma é que esse contrato não criou um incentivo a uma gestão que obrigou os contribuintes a fazerem um esforço muito maior? A segunda coisa, também importante e relacionada com esta, como é que os ativos vêm sendo geridos já na versão novo banco? Não é criar e lançar nenhuma suspeita sobre a administração do novo banco, de quem à partida nós temos e devemos ter uma presunção de seriedade relativamente ao seu líder em particular. Eu tenho uma ideia de que é uma pessoa séria. E que é regulada pelo Banco de Portugal, não é? E é regulado pelo Banco de Portugal. E, já agora, não só pelo Banco de Portugal, é que as decisões sobre os créditos que estavam no balanço do novo banco, a forma como eles eram executados ou não eram executados, eram vendidos a terceiros e por que preço? Créditos e outros ativos que tivessem os seus valores afetados. Essas decisões, essa gestão desses ativos, não passava apenas pela administração do novo banco. Ela era levada à apreciação de uma comissão de acompanhamento e tinha uma posição da parte do Fundo de Resolução e depois o próprio Governo, nas várias injeções de 1.000 milhões de euros, 800 milhões de euros que fez no novo banco, também tinham uma responsabilidade de avaliar. Ou seja, nós temos que perceber não apenas como foi feito aquele contrato de venda ao lançar do novo banco, e se o contrato foi feito de forma justa e se o interesse público dos contribuintes portugueses foi bem defendido nessa assinatura desse contrato e na negociação desse contrato, e por outro lado, se nestes anos de gestão já do novo banco, Administração, Fundo de Resolução Banco de Portugal e Governo Ministério das Finanças, Mário Centeno, fizeram um acompanhamento e uma gestão e um exercício das suas responsabilidades de administração e de fiscalização correto, ou se nós estamos, enquanto país, a fazer um esforço adicional para tapar mais buracos que foram agravados, beneficiando alguns agentes privados por mau exercício das responsabilidades das pessoas que tinham as competências para o efeito. Novamente aqui há um ping-pong entre o que é culpa do PSD e o que é culpa do PS. Não, de todo. Isto não tem nada a ver, isto que falei não tem nada a ver com o PSD. O novo banco foi vendido num contrato que foi assinado nos tempos do governo do Partido Socialista e estes atos de gestão e a fiscalização, e é sobretudo aqui que há poder público, as fiscalizações, quer do Fundo de Resolução, que tem um representante do Governo, quer as próprias decisões de libertar apoios e de fazer apoios públicos de vários milhares de milhões de euros. Vamos chegar a 3,9 mil milhões de euros adicionais para além do que a resolução do BES tinha custado inicialmente. E, portanto, são tudo coisas que aconteceram nestes últimos anos, a partir de 2016, 2017, e, portanto, não há dúvida nenhuma aqui de que, apesar de António Costa estar a tentar distrair e confundir, ninguém tem dúvidas que a maior parte dos créditos problemáticos foram criados na gestão de Ricardo Salgado e, sobretudo, como também os dados que nós conhecemos, créditos gerados, muitos deles anteriores a 2011, 2012. Há também uma parte importante no final, no período mesmo antes da resolução do BES, mas é aquilo que hoje se sabe pouco e que António Costa está a tentar distrair falando de outros períodos, são coisas todas que aconteceram nos tempos em que Carlos Costa era governador do Banco de Portugal, Máximo dos Santos presidente do Fundo de Resolução e Mário Centeno ministro das Finanças.
Muito bem. O arranque deste ano letivo é diferente de todos os outros anos. As escolas estão preparadas para o que vem aí, fala-se na segunda vaga, e já agora, há pouco falou também da saúde, o resto do país também está preparado ou não se aprendeu com a primeira vaga? Mal seria se nós não tivéssemos aprendido muita coisa. Mal seria, a começar pelos cidadãos que hoje sabem muito mais como ajustar os seus comportamentos. Aquilo que nós vamos sabendo sobre o desacompanhamento e a falta de controlo ainda no que se passa nos lares, o desempenho, não sei se sei dizer, acho que o mínimo que se pode dizer é miserável da Ministra da Segurança Social em todo aquele episódio do lar de Reguengos. Exatamente, mas em geral com os lares demonstra a situação dos lares em geral, a falta de acompanhamento e de coordenação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social, são coisas que são impensáveis tantos meses depois do início da pandemia. Estamos a falar de quando ele apareceu, quando este fenómeno foi começado a conhecer na China, foi ainda no final do ano de 2019, 8 meses depois, portanto, ou quando ela chegou à Europa, se quiser, 6 meses depois. Ainda naquilo que há muitos meses se sabe que é o espaço mais vulnerável, que é o espaço dos lares, ainda não se conseguiu acertar o passo ao nível das autoridades políticas. Uma vergonha. Relativamente à educação, é só ouvir o que disseram há dias, uns dias, poucos, 3, 4 dias, não sei, algo do género, numa posição conjunta, que é uma coisa rara, associações de pais, ou confederação dos pais, Federação de Professores, de Sindicatos de Professores e Associação de Diretores. Depois o Presidente da República veio reforçar o apelo também. Mas ler depois as respostas do Ministério da Educação continua a ser, ainda vai ser, vão ser conhecidas, está a ser trabalhada, e nós pensamos assim. Faltam 10 dias e não se conhece tudo, não é? Faltam 10 dias. E é uma coisa que já começou há vários meses, até quando se decretou o primeiro lockdown, período de lockdown, de confinamento. Portanto, estamos a falar de março. Imediatamente tinha que haver equipas exclusivamente focadas na preparação do novo ano letivo e ter todas as escolas, toda a sociedade civil, os pais, todos informados das condições. E hoje, como estes responsáveis principais, portanto, não é o partido político A ou B que vem dizer, é o Presidente da República com certeza que deu o eco, mas são os principais agentes do setor que nos vêm dizer as coisas não estão preparadas em tempo. Há depois pequenos que são muito grandes problemas, a situação dos professores com doenças de risco, ou dos próprios alunos que possam ter situações de vulnerabilidade, os planos para o caso de serem identificadas situações de risco, a necessidade óbvia de reforço de recursos, incluindo de pessoal, para compensar o facto de precisarmos ter mais distanciamentos e etc. Tudo isto está em grande medida por fazer. Claro que há coisas feitas, é claro que há diretivas emitidas, mas o Ministério da Saúde continua, parece, segundo dizem os responsáveis, ainda de costas voltadas com o Ministério da Educação, cada um por seu lado, sem coordenação. Ou seja, todo este episódio do combate ao Covid tem momentos extraordinários de exemplos dos profissionais de saúde, da abnegação e de esforço extraordinário, da resposta dos portugueses que se confinaram antes do próprio governo perceber que era necessário, e decidir que era necessário confinar. Temos sinais extraordinários que nos fazem orgulhar em sermos portugueses e da população e de profissionais de saúde que temos. Por outro lado, deixa-nos quase desesperados com a falta de capacidade de resposta, de planificação, de coordenação entre as nossas autoridades políticas. É mal demais, para ser verdade. Vamos terminar a nossa conversa com a política local. O PSD vai ter eleições distritais a 26 de setembro. Pedro Alves é naturalmente candidato, mas a Norte estava a formar-se um movimento que neste momento ainda nem disse nem sim nem não se vai ou não candidatar. O PSD precisa renovar e esta candidatura é uma luta, este movimento que surgiu é uma luta interna por quem não apoiou o Rui Rio?
eu espero que não seja. Não sei se vai acontecer alguma eleição disputada ou não. Eu, da minha parte, e a experiência que tive de longos anos a colaborar muito de perto com a Distrital e com o atual Presidente, acho que o partido fica muito bem servido com o Pedro Alves como seu Presidente, e espero que, se num exercício normal de liberdade, que é totalmente respeitável, alguém quiser disputar e apresentar um caminho alternativo, não faça para tentar, num espaço distrital, travar lutas antigas e disputas que não são de âmbito distrital. E, portanto, isso seria um absurdo ser esse o ponto de partida e ser essa a motivação. E, portanto, espero que, se alguém quiser, e é livre de o fazer, não se candidate por achar que a distrital é A ou B relativamente à direção nacional do partido, até porque tem colaborado institucionalmente e sem problemas. Eu noto o seguinte: o atual Presidente da Distrital, que tem, aliás, como dois vice-presidentes, dois presidentes de Câmara, o de Vozela e o de Sernancelho, Carlos Silva Santiago e o Rui Ladeira. Em conjunto, eu diria, são três pessoas que, além de conhecerem muito bem o distrito, são de uma disponibilidade enorme, de uma nova geração, e, portanto, eles próprios trazem renovação à política, nesse certo sentido, uma renovação geracional. São responsáveis de ações políticas concretas com dinamismo. Como sabe, eu fui candidato como cabeça de lista em Viseu, tendo o Pedro Alves como número 2 e praticamente pouco tempo depois assumiu a distrital. Nessa altura foi obtido o melhor resultado do país, de todos os partidos e de todos os distritos, foi exatamente o PSD em Viseu. Muito também porque o PSD em Viseu, com esta geração mais nova a liderar, designadamente o Pedro como presidente distrital, na altura diretor de campanha, esses autarcas mais novos, com capacidade de dialogar com gerações políticas e partidárias e sociais anteriores, e à altura era o presidente distrital, o Mota Faria, foi capaz de imprimir um dinamismo, uma proximidade e um conhecimento do terreno, de um distrito que é muito diferente, que eu acho que merece ser um caminho que deve ser continuado e seguido. Eu conheço bem a realidade do PSD no país inteiro. Sei bem que a distrital de Viseu é das mais dinâmicas e mais conhecedora do terreno, e por isso os resultados, mesmo agora na última eleição, voltou a ser os melhores resultados do país para o PSD, e portanto eu acho natural, justa, merecida uma recondução do Pedro Alves como Presidente da Distrital a divisa do PSD. Contará seguramente com o meu voto, mas se alguém, na sua pluralidade, quiser apresentar como alternativa, que o faça. Que o faça por ter um projeto diferente, por procurar ter um dinamismo diferente, não seguramente que o faça por achar que guerras passadas de planos nacionais e divergências sobre outras questões que não são as questões do distrito devem ser travadas aqui. Repara, se nós começarmos assim a achar que devemos apresentar sempre candidaturas opostas porque no passado em alguma questão tivemos divergência com alguém, estávamos sempre em oposição, porque a política e a vida pública e a sociedade implica escolhas, e nas escolhas posições muitas vezes e preferências diferentes. Isso não pode significar que a política seja reduzida a fazer contas e fazer vinganças a guerras de poder passado. Tem que ser muito mais do que isso. A política e os partidos devem ser agentes de mudança e de prosperidade para espaços territoriais, neste caso um distrital. Acho que o Pedro Alves e a sua equipa representam muito bem e percebem muito bem a realidade, a dinâmica e as oportunidades e necessidades do distrito de Viseu, têm liderado bem o PSD no distrito e, portanto, acho que é um caminho que faz sentido continuar. Sim, senhora. Dr. Leitão Amaro, muito obrigada pela sua presença em mais uma Conversa Central. Até uma próxima oportunidade.